noite, Daísa. Graças a Papai do Céu, mais um Pod Black, menos é mais. E tenho que dizer que, assim, se a carne mais barata do mercado é a carne negra, hoje eu estou com uma outra negra. Porque é assim, nós, mulheres pretas da ponte pra cá, a gente sempre vai correr atrás. Fácil? Fácil não é, mas a gente tenta. Tenta não, porque eu não sou mulher de tentar, bebês. Eu sou mulher de conseguir. E olha como é engraçado a vida. Tempos atrás, pouco tempo, encontrei ela me dando aula. E a sintonia bateu. E hoje ela tá aqui. Mas agora eu vou falar com a maravilhosa, que é uma mulher cis 40+, Danúbia Silva. Uma mulher negra da pele clara, natural de Campinas, atuação, experiência da cliente, vendas e palestra. Pós-graduada no MBA, gestão de negócios, estratégico de vendas e relacionamento. E se eu for ficar lendo aqui, eu vou passar mais umas 2 horas falando tudo que essa mulher é, entendeu? Então, a gente vai direto ao que interessa. Danúbia, é um prazer imenso. Seja muito bem-vinda ao Pod Black, menos é mais. Isa, eu que agradeço. Primeiro pelo convite. Segundo, pela oportunidade de termos nos cruzado. Já tô aqui toda arrepiada, tá, gente? Porque a vida é assim. É dessa. Mas eu gosto de falar um pouquinho, né, de quem que é a Danúbia Silva. Eu falo que eu sempre honro meus ancestrais. Sou filha da dona Nilda e do seu Dorival, os dois já em memória. Tenho um irmão chamado Leonardo, mais conhecido lá em Campinas como Dr. Leonardo. Em alguns momentos eu sou a Danúbia, em outros momentos eu sou só a irmã do Léo. Opa! Sou companheira do Guaraci. E hoje eu resido em Maricá, início da região dos Lagos, lá no Rio de Janeiro. Pode me convidar a hora que quiser para conhecer, tá bom? Falo que eu demorei um pouquinho para entender o que é qualidade de vida, mas por conta dos trabalhos eu ainda fico muito na ponte aérea, né? Rio, São Paulo ou aonde precisar. Resumindo um pouco da experiência que Isa trouxe, eu sempre falo que nós mulheres, e principalmente nós mulheres negras, a gente não faz uma coisa só. Com certeza. É humanamente impossível. Eu falo que ao longo da vida a gente vai criando e adquirindo outras habilidades e outras competências, né? Mas para isso eu preciso trazer um contexto histórico. Né? Campinas é considerada a última cidade do mundo a abolir o processo das pessoas escravizadas. Então, ao longo dessa minha trajetória enquanto pessoa, né, profissional e pessoal, eu fui entendendo um pouquinho desses mecanismos do racismo. E por conta disso, em meados de 2021, eu sempre trabalhei minha vida toda no corporativo. Então, os últimos 10 anos de corporativo, que foram de 2010 a 2021, eu trabalhei no mercado segurador. Por isso que eu tenho o MBA, né, especialização em vendas. Então, a maior parte da minha formação sempre foi em vendas. Gosto de fazer uma brincadeira, né, que eu sou ariana com ascendente em Áries. Ai, Jesus! Então, falou que eu tenho que ganhar alguma coisa, eu vou ganhar. Se eu não for a primeira, sempre estarei entre as primeiras. É porque eu sempre trabalhei em times de alta performance. E, em algum momento, o racismo, de fato, me atravessou, não aquele velado, aquele explícito. E foi onde eu adoeci. Hoje estou com meu cabelo black. Linda e maravilhosa, linda. Mas geralmente eu gosto de fazer essa mudança, porque nós somos dessas, né? E em um dado momento eu decidi trançar o meu cabelo de uma forma colorida. É uma referência que eu gostei muito. E aí vieram ligações, alguns atravessamentos, enfim. E eu gosto muito de trazer esse olhar, o porquê que nós, pessoas negras, nós adoecemos. Né? Eu digo que naquele momento, quando isso aconteceu, a gente estava ainda num processo pós-pandêmico. Né? Eu era a única provedora financeira da minha residência. Na época, eu morava com a minha mãe. A minha mãe era uma mulher com deficiência. Então, eu não podia simplesmente falar, poxa, tô aqui fazendo minha demissão porque aconteceu isso. Tive que engolir e seguir, e foi por isso que eu adoeci. Mas algumas coisas já me incomodavam. Geralmente, eu era a única pessoa negra nesses espaços, ou geralmente a única mulher negra. E eu fui entendendo o quanto que a minha carreira foi impactada ao longo desse período.
E já tinha começado a fazer algumas especializações em diversidade e inclusão, que hoje é a minha paixão. Então, hoje eu me intitulo especialista em diversidade e inclusão. E especialmente faço também mentoria de carreira para mulheres negras. Que eu falo que ao longo... ela é excelente, tá, gente? Aqui só vendeu um pouquinho o peixe, porque há muito pouquíssimo tempo, como eu disse, a gente acabou se cruzando num curso onde ela era uma das mentoras, e tenho que dizer, vai lá, procura, porque ela também faz de pessoa para pessoa, tá bom? Não é só no curso, não. Não é só no curso, não. E eu falo que foi, ao longo desses processos, eu fui ganhando presentes, né? E esses presentes, hoje eu posso dizer que eu realmente também eu crio esse impacto social, que é a forma que eu encontrei de empoderar mulheres, especialmente mulheres negras, para que elas não adoeçam mais, para que elas se apropriem das suas competências e das suas habilidades, e para que a gente consiga, de alguma forma, hackear o sistema para não adoecermos. Então, falando da pirâmide social, né, nós ainda somos a base da pirâmide social. Mulheres negras ganham 55% menos que homens brancos. Geralmente, a nossa carreira é impactada por muito tempo. Então, foi tão engraçado que, né, no início dessa semana eu consegui juntar algumas das meninas que eu já mentorei. E uma delas estava toda feliz, falando que trabalha em um local e tal. E ela falou, poxa, eu já estou ali há 5 anos e agora eu acho que é hora. Eu falei assim, não, passou da hora. Porque homens brancos não ficam 5 anos fazendo a mesma coisa, ganhando o mesmo salário. E nem mulheres brancas. E aí, a hora que ela olhou assim pra mim, eu falei, estou te dizendo isso porque eu já passei por isso. Então, não cometa o mesmo erro que a tia. Vamos lá que eu vou te dar as ferramentas para que você consiga ali entender se realmente aquele espaço te merece enquanto uma pessoa profissional, ou se você deve procurar um lugar que realmente vá te valorizar. Falei, porque a gente não tá ali fazendo favor para ninguém, existe uma troca. A gente vende a nossa força de trabalho, em troca a gente recebe o nosso salário. E contando um pouquinho como eu vim parar, né, nesse rolê aqui com a Isa. E aí, começo do ano passado, eu encontrei as meninas da 3B delas, que estavam ali procurando pessoas facilitadoras para fazer o processo de aceleração, né, do Acelera-me Mulheres. E eu me candidatei a princípio para falar de soft skills, mas as meninas viram sobre as minhas habilidades em vendas e eu também super topei o desafio. E para mim, assim, foi um outro grande presente. Conhecer mulheres incríveis que estão começando ou já têm uma jornada dentro do empreendedorismo e trazer um pouco também desse meu olhar que eu tenho já de longa data com experiência em vendas. E trazer ali insights e a gente dialogar. Eu brinco com todas, eu falo que eu quero todas milionárias, porque assim, eu fico milionária também. Sim. Toda vez que você faz ministrando o seu conhecimento para alguém e elas conseguem, milionária, a gente não vai chegar lá, mas a gente vai tirar o pé de onde estamos. Exato. E eu tenho certeza absoluta que para os mestres, no caso você ganha. Você Muita ganha coisa. E ganha muito. Porque é muito gostoso quando há o reconhecimento de quem te deu a mão. Com certeza. Né? E evidentemente que a gente está nesse mundo que a gente precisa marcar os nossos. Então, eu acho que você fica super feliz quando o neguinho fala assim, olha, consegui dar mais um passinho. @Danúbia. Então, isso é maravilhoso. E eu sou muito grata. E tenho que confessar, eu até pensei em desistir do nosso curso no meio do caminho. Mas não por não estar gostando da matéria. É que assim, você grava, você tem marido, você tem filho, aquela rotina de mulher. Aí eu deixei do presencial e comecei a fazer online achando que ia ser tudo mais fácil. Mentira. Porque você está trabalhando ali ou estudando, Sim. Mas as pessoas não entendem muito o seu momento. Por favor, desliga a televisão. Não dá descarga. Mas você tá em casa. Aí chega uma hora que eu falei assim, tá ficando um pouquinho complicado. Mas eu tenho que dizer que o adversário lá de casa, que é o senhor marido... O adversário de casa é ótimo. Ele diz pra mim sempre o seguinte, Preta, se você começou, é porque você quer e precisa. Então, vá até o final.
E aí aconteceu. E no nosso encerramento, você estava lá linda e maravilhosa, nos abraçando, fazendo a gente enxergar o quão tinha sido bom a gente insistir, persistir e ter chegado naquela final. Mas agora, já devidamente apresentada, e, gente, sem contar que é uma mulher preta maravilhosa, né? Toda bonita, toda trabalhada na nossa ancestralidade. Porque aqui, tanto eu quanto a Danúbia, a gente preza muito quem veio antes. Então, a nossa ancestralidade, ela é idolatrada, falada, endeusada a todo momento. Porque quem seria da Isa se não fosse as Maria, as Francisca, as Joanas, todo esse legado de mulheres que vieram antes da gente. Então, mulher preta não faz mimimi. Mulher preta agradece aos seus. É sobre isso. E você é uma mulher preta empoderada, com um currículo vasto. Estamos no ano político. Uau, estamos. Estamos. Eu quero a sua visão de mulher preta para esse momento que estamos antecedendo a uma eleição política. Porque o que a gente tem visto nas redes é uma balbúrdia. Uma balbúrdia. E a gente tem visto situações que eu sinceramente penso, será que um dia melhora? Diga-me, dona Danúbia. Olha, Isa, vou te dizer o seguinte, como eu falo assim, né? Eu estou em transição de cidades, mas eu digo que mesmo nessa transição, que o que você ouve sobre políticas, o que você ouve sobre trajetórias, ou quando as pessoas pensam em algo, pensando para pessoas negras, quase não existe. E quando pessoas negras tentam essa jornada, em algum momento elas são silenciadas. Na segunda-feira, né, a gente conversando, a gente estava falando muito sobre isso, sobre o poder da nossa ancestralidade que perpassa pela comunicação, que foi a forma que nós encontramos de sobreviver, por isso estamos até aqui. E aí tem uma das meninas que é do Rio de Janeiro, lá de Nova Iguaçu, e ela disse que mãe e filho tinham sido assassinados indo para a pré-candidatura, 2 pessoas negras. E isso, óbvio, né? A gente remete a Marielle, remete a tantos outros que tentaram fazer a diferença para a população, porque tecnicamente isso é ser político. E quando eu adentro alguns espaços e a gente ainda se depara com pessoas, né, não negras querendo fazer por nós, a gente sabe que pouca coisa também vai avançar. Porque se você não sofre o que eu sofro, exato, como você vai saber a dosagem da medicação que eu mereço? Com certeza. Que seja necessário para que essa população se cure. Então, assim, a gente vê muito brancos, não tenho nada contra, deixando bem claro que a gente não fica aqui de mimimi e nem falando que só preto. Tem uns pretos também que pisam na bola. Mas é impossível a gente, como mulher preta, entender e aceitar que você, que não sofre na carne o que a gente sofre, dizer que vai fazer política para mim. Você não sabe realmente o que eu preciso. E quando você vai lá e estuda um pouquinho mais sobre o que nós, negros, precisamos, você é corrompido. Essa é a palavra. A corrupção entra na sua mente e você acaba pensando na sua classe, no seu povo, principalmente no seu bolso. E quando você começa a pensar no seu bolso, tadinho de nós, né? A gente vai pro fim da fila novamente. Sim, né? Vamos pro fim da fila novamente. Eu falo que eu não tentei, né, tecnicamente ali a política, mas eu trabalhei um tempo da minha vida para acabar os estudos, né? Eu fui estagiária na Unicamp em Campinas, trabalhei na administração e foi quando eu comecei a adquirir conhecimento como funciona um pouquinho só desse mecanismo, né? Nojento. E aí, digamos que eu era muito mais jovem, muito mais ingênua,
Mas você parece que tem 15 anos. Tinha um pouquinho menos. Ó, brincadeira. Tava ali por volta dos 25 anos. Eu trabalhei numa área que é específica, que só existe na área pública, né? Então, comecei a estudar sobre contabilidade pública, como que as coisas funcionam, que tecnicamente deveria ser informação que chegasse a todos nós, porque é o nosso dinheiro, no final do dia, que está ali. Uhum. Mas é uma legislação muito complicada, enfim, que é justamente para as pessoas não entenderem como esse mecanismo funciona, que é justamente, né, que tem um seriado, tem uma série na Netflix que chama Mecanismo, acho que é na Netflix que chama Mecanismo, que fala justamente sobre isso. E eu, toda inocente, comecei a prestar concurso junto com umas amigas, tem algumas que estão lá até hoje, mas como eu trabalhava nessa área específica e eu fui entendendo algumas coisas, eu decidi que eu queria trabalhar no Tribunal de Contas. Prestei aqui, Tribunal de Contas em São Paulo. A minha mãe disse assim pra mim na época: filha, tu não vai salvar o mundo. Mas eu não... Naquele momento eu não tinha entendido. Quando a gente é jovenzinha, a gente acha que sim. Que em um determinado momento a gente vai ter uma capa. Exato. E que a gente vai conseguir salvar o mundo. Exato. E foi, assim, um dos concursos que eu mais estudei. Sempre estudei sozinha, não tinha grana para pagar. E eu fiquei, assim, muito frustrada mesmo, porque eu não passei por 3 pontos na época. E eu parei para refletir, né? Falei assim, caraca, não passei por 3 pontos, mas no meu entendimento, como eu tinha estudado muito, eu achei que a prova estava muito fácil. E aí subiu a nota de corte, aumentou ali a nota. Se não tivesse subido, eu teria passado. E um dos meninos que trabalhava comigo na época, ele me chamou para conversar. Falou, Dan, vem aqui, vamos conversar, tal. Eu falei, pô, eu vi que você prestou concurso, você não passou. Eu falei, pois é, cara, eu queria tanto. Ele falou, ainda bem. Aí eu falei assim, mas por que você tá me dizendo isso? Ele falou, porque eu tive um amigo que passou do último concurso. Ele não ficou 3 meses. No sentido muito do que Isa trouxe. Era uma pessoa, como ele disse, né? Uma pessoa que tinha os mesmos pensamentos que o meu, só que ele teve que fazer uma escolha. Sim. E aí eu fico pensando que se talvez eu tivesse passado, possivelmente eu seria uma Marielle hoje. Hoje eu tenho essa consciência. Porque te conhecendo um pouco mais a fundo, estudando um pouco mais você, porque a gente faz isso, a gente vai dar uma xeretada nas pessoas e o pouco tempo que a gente teve junto, dá para entender que você é uma eu, sabe? Não vão fazer a gente tomar a postura que eles querem. Exato. Entendeu? Abaixa a cabeça, eu abaixo a cabeça para rezar. E o sistema não aceita pessoas assim. Não aceita pessoas nenhuma. Que sabe o que quer, vai lutar, tem um propósito. Então, a gente tem que agradecer a Deus em determinados momentos por não passar em alguns concursos, sim, não estarmos em alguns espaços que seria para todos nós, porque a gente não é de abaixar a cabeça. Aí a gente sabe que o prego que se destaca toma martelada. Infelizmente, a gente tem aí o exemplo de Marielle. A gente fala de Marielle porque foi o gritante, foi o que a imprensa noticiou pelo mundo todo. Mas a gente teve também tantas outras Marielles silenciadas de formas brutais e que, infelizmente, a imprensa não falou tanto. A gente, quando para e vai procurar mulheres que foram mortas, fazendo o seu trabalho, defendendo a causa, defendendo o seu povo, sai uma Bíblia. Sai uma Bíblia. Sai uma Bíblia. Mas, assim, ainda bem que me entendam, ainda bem que tivemos uma Marielle, porque o trágico destino dela foi tão brutal que a imprensa não teve mais como ficar calada. E olha que teve as manobras para que não descobrisse os seus mandantes e que tudo não passasse de mais uma. Graças a Deus, esse caso a gente está vendo que está tendo uma repercussão. Eu não sei se o final é realmente o que a gente espera. Porque, para mim, particularmente, se mexer nesse angu, ainda tem caldo. Ainda tem muita coisa. Marielle, tecnicamente, foi um dos
É porque tem coisas que nem chegam até nós. Sim. Que é o que você trouxe. Não é noticiado, porque não é interessante a gente ficar sabendo, né? E quando eu paro para refletir sobre a questão que você está trazendo um pouquinho, né, sobre a questão da política, um pouco da minha jornada, e o como o sistema ele trabalha e continua trabalhando ainda para não nos favorecer, é muito cruel. Por isso que eu falo que eu mantenho ali o dinheirinho separado para mim, né, para continuar fazendo terapia, porque a todo momento eu falo que eu ouço relato ainda de racismo todos os dias, porque faz parte do meu trabalho. E o racismo, principalmente o estrutural, ele opera de uma forma tão... que eu falo que é a mais cruel, porque é aquele que a gente não consegue provar, mas a gente sabe o que é. E quando as meninas chegam para conversar comigo, a gente está naquele momento de pensar ou na transição de carreira, ou se ela vai continuar aonde está. E elas vão me trazendo alguns elementos que eu digo para ela, cara, isso só aconteceu porque tu é uma mulher preta. E aí ela para refletir, porque em algum momento é quando essa mulher ela não se cala, ela começa a se posicionar. Então, as pessoas acham que quando estamos em algum determinado espaço, que elas estão nos fazendo um favor. Não, nós estudamos, nós fizemos ali a nossa trajetória e nós merecemos estar ali. E são os momentos que a gente começa a duvidar até da nossa própria capacidade, das nossas competências, das nossas habilidades. Isso é a pior coisa. Quando a gente duvida que a gente é merecedora de estar por ali por capacidade. Por capacidade. E aí, a gente entra eu falo que a gente entra numa neurose de falar assim, cara, será que eu tô ficando louca? E quando você conversa com uma outra pessoa que tem um pouquinho mais de entendimento, eu sempre brinco com as meninas, só dá uma escutada aqui na tia, eu vou colhendo os elementos e vou trazendo ali as informações. Falo, não, aconteceu porque você é uma mulher negra, porque você se posicionou, porque sim, você é competente para tal. E esses mecanismos, eu falo que eles são tão cruéis que eu falo que a gente fica engolida dentro ali daquele sistema, que algumas coisas a gente realmente não enxerga. Não enxerga que assim, eu fui contratada para vir aqui no Pod Black servir a água para a Isa. E aí vai ter um dia que o nosso amigo aqui do backstage, Maurício, faltou a Danúbia. E a Danúbia, minimamente, por ser uma mulher preta, né, consegue mexer aqui. Pô, Maurício, faltou, tu não pode ir ali? Porque nós fomos criadas, assim, a dar conta de tudo. Sim. E aí a gente não enxerga problema nisso. A gente tem um certo momento que você tá ali para servir a água e o pessoal pede para você ficar no backstage, você fala assim... Estão me reconhecendo. Isso, não, estão te usando e abusando. É exatamente isso. E quando você vê o que você assinou ali, você está já fazendo além. Só que esse além, ele não vem. Eu falo que é o que faz, ele não vem remunerado. Eu falei, opa, tá na hora a gente parar, repensar, porque assim, senão você vai continuar fazendo. E aí você vai se sobrecarregar. O que vai acontecer... Vamos abrir um processo seletivo porque a Danúbia está sobrecarregada. Uhum. Mas e por que eu não promovo a Danúbia? Porque não é interessante. A cor da pele dela deixa claro que, por mais competente que ela seja, ela não é o suficiente pra gente. Ela foi ali, quebrando galinho, servindo água, ficando no backstage, de vez em quando passa um pano aqui. Então, para Danúbia, para as Danúbias da vida, isso... tá maravilhoso, mas só que ser reconhecida numa promoção, para quê e por quê? Se tem tantas pessoas que, segundo eles, é a cara daquela vaga, e essa pessoa que vai vir, se ela vier para servir água, ela vai só servir água. Exato. Se ela vier para varrer o chão, ela vai só varrer o chão. Né? E tem aquelas ainda que sentam no colo do patrão e acabam não precisando fazer nada disso. Mas isso é um caso à parte, porque longe de mim também pontuar jamais, o pessoal que sabe, porque tem gente muito competente. Tem. Né? A gente vai parar esse assunto por aqui, porque é competência demais.
Mas é bem isso mesmo que você fala, Dan. Quando a gente se posiciona, a gente já não é mais tão querido. Não. Enquanto te mandam servir água e você fala um amém, enquanto te mandam fazer o serviço do nosso querido Maurício, você está dizendo um amém. Aí tem um dia que você tá sem tempo para servir algo e para fazer o serviço dele, aí você fala assim, infelizmente não vai dar para mim servir ali. Mas como? Você sempre fez isso. Exato. E você nunca reclamou. Eu até achei que você estava gostando. Não, meu amor, não é que eu estava gostando. É que em determinados momentos da vida, a gente não pode perder aquele trabalho. Aí você abaixa a cabeça e vai dizendo amém. Mas chega uma hora que a conta vem para você também. Que você vê que para você é só isso. Sim. Então... E é muito engraçado porque ao longo desse processo eu já questionava algumas coisas e numa das empresas que eu trabalhei, hoje eu consigo enxergar, mas ali já me incomodava que você era enxergado ali não pela sua competência, mas por títulos. Os títulos internos ali que nós tínhamos das nomenclaturas. E eu adoro contar essa história. E aí, isso foi lá em meados de 2016, 2017. Um menino que trabalhava comigo, eu comecei a fazer uns vídeos e tal. A galera começou realmente a zoar comigo, falar, você tá querendo ser blogueirinha? Eu falei assim, gente, eu não sei o dia de amanhã. Pode ser que talvez seja um plano B e que no futuro vire o plano A. E eu fiz esse vídeo contando desse incômodo de que existe um padrão, que a gente fala que é o padrão eurocentrado, que a maioria das organizações colocam, mas é um padrão que não serve para nós. A gente não cabe dentro daquelas caixinhas. Com certeza. Porque a nossa vida não tem essa linearidade que seria perfeito, né? Você nasceu, aí tu vai para a escola. Educação infantil, ensino fundamental, depois ensino médio. Aí tu vai prestar o vestibular. Poxa, tu passou numa faculdade bacana. Aí tu tem o dinheiro para pagar aquela faculdade eu não tô contando contando nem a estrutura que tá atrás. Uhum. Aí você pensa em fazer um processo de trainee. Aí tu encontra alguém bacana, casou, comprou tua casa, teve filhos e viveram felizes para sempre. Pra vida principalmente da mulher preta, gente, esse rolê não existe. Quando a gente fala de sonhos, não é só aquele de padaria. Essa a realidade. Essa a realidade. Então, a nossa realidade, ela é muito flutuante, né? Ela é incerta. E aí eu fiz esse vídeo falando justamente de que, por que a gente tinha que pensar em seguir esse padrão. Sendo que, cara, eu posso muito bem querer sair dali e fazer outra coisa. E tá tudo bem. A gente não vive de status, a gente vive daquilo que a gente tem o prazer de fazer com dinheiro no bolso. Com certeza. E aí um dos meninos um dia me chamou para um café, Adão, preciso conversar contigo, tá? Eu falei, tá bom, vamos lá na Copa. Preciso te agradecer. Eu falei assim, por quê? Sabe um vídeo assim que você fez? Eu achava que as pessoas nem assistiam. Eu falei, sei. Eu mostrei aquele vídeo para minha mãe. Eu falei, tá, com qual finalidade? Porque a minha mãe achou que eu tinha que ser diretor, porque ela veio de uma outra realidade. Então, que era bonito ter o filho trabalhando ali, ser diretor. Mas eu não quero isso pra mim. E a partir do vídeo que você fez, porque pra mim você é uma referência enquanto liderança, eu não tinha nem essa noção. E eu sempre falei de você pra ela, ela conseguiu entender. Se você tá dizendo sobre isso, que tá tudo bem eu seguir o que eu quero. E foi muito engraçado porque nós pedimos demissão no mesmo dia, inclusive. E aí eu falei, tá, e o que tu quer? Eu já tava ali mentorando carreira sem nem achar que um dia realmente ia ser uma das minhas profissões. Uhum. Poxa, eu quero ser policial e tal. Eu falei, tudo bem, então trilha o seu caminho para isso. Mas para isso eu não dá para eu continuar aqui. Eu falei, tá, e qual que é o seu plano B? Eu vou fazer um bico aí, meio período, vou estudar e vou passar. E hoje ele é policial.
feliz assim da vida. Maravilha. Então eu falo que embora ele seja um homem branco, né, mas um homem branco pobre, mas ele já tinha essa noção de que essa caixinha também dessa linearidade não funcionava para ele e que tá tudo bem. Assim como uma vez que eu estava fazendo a transição de carreira, eu fiquei um tempo desempregada, eu fui fazer outras coisas. E aí estava tentando algo fixo, né? Porque o dinheiro estava acabando. E fiz uma entrevista e o gestor da vaga perguntou para mim, falou assim, mas por que você não quer mais trabalhar no mercado segurador? Aí eu falei para ele, porque eu não tenho síndrome de Gabriela. Aí ele olhou assim pra minha cara. Eu falo isso pra todo mundo, tá, gente? Principalmente pras minhas alunas. Isa sabe. Eu não nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Falo que eu não tenho nada contra. Eu sou apaixonada pelo mercado segurador. Penso em voltar um dia, mas não nesse momento. E disse a ele, porque, cara, nós somos seres humanos plurais. Por que eu já fiquei nesse mercado 10 anos e eu tenho que continuar até o resto da minha vida fazendo a mesma coisa? Falei, não, isso pra mim não funciona. E eu acho que, inclusive, naquele momento, até ele repensou a vida profissional dele. E ele saiu, eu falei assim, bom, esse daí eu já sei que não vai me contratar mesmo, porque sabe que eu quero algo temporário, né? Mas eu vi que ele saiu dali muito reflexivo. Então, quando o nosso dia a dia, ou ele aperta, ou a gente passa por algum atravessamento, ou a gente começa a enxergar como a estrutura se move contra nós, isso vem da nossa ancestralidade, a gente vai criando outros mecanismos, que eu falo que são até mecanismos de sobrevivência, que a gente se adapta a qualquer coisa, meu amor. Sim, sim. E isso que é gostoso, porque aquele pessoalzinho da caixinha, eu não vou dizer a cor da pele, eles se adaptam a nasci, fui bem criado, bem educado, achei o príncipe encantado, de preferência com bastante dinheiro no bolso. Casamos e fomos felizes para sempre. Pra gente, você não nasce, você estreia. Porque a casa já está ali um pouquinho cheia. A educação é que o governo dá. E claro, o governo não está preocupado de maneira nenhuma em educar. Porque se o governo realmente tivesse preocupado na nossa educação, a gente teria uma educação bem melhor do que temos hoje. Mas por quê? Se ele nos educa como deveria, a gente vai enxergar o que eles não querem que a gente enxerga. Né? Então, pra gente não tem muita opção. A gente tem que realmente bater uma bola aqui, acolá. Eu tô no CLT, eu tô fazendo um bico, eu tô pro que der e vier, porque as nossas contas não esperam, os nossos boletos parece que ele multiplica, né, dia após dia. E não tô dizendo não daquele negócio de que eu gasto demais. Não, a gente tem que ter um mínimo. O mínimo. Mas o mínimo pra gente é meio complicado, vira uma bola de neve se a gente não tem essa habilidade de estar nos 4 cantos desse campo que é a vida. E eu gosto muito de escrever no LinkedIn. Eu falo que é onde eu tenho o meu maior público hoje. Preciso de umas aulas, tá? Depois a gente vai conversar sobre. Vamos. E eu tenho conhecido, assim, pessoas incríveis. A maioria são profissionais negros. Mas porque eu tenho trazido muito desse olhar, dessa caixinha que não nos cabe. Pedi ali eu recebi outro dia, gente, uma vaga X, que era para a área de vendas. Você tinha que ter N requisitos para você ganhar R$1.500 no presencial. Oi? Eu respondi para a menina, é sério isso? Eu participo de vários grupos de empregabilidade, né, até por conta de ter algumas das meninas que estão buscando mesmo mudar e tal. Eu vou ali distribuindo, mas eu falo que eu também cuido para não adoecer, porque, gente, real, como que você vive com R$1.500 presencial? Como que você... Na condução já te levou a metade. Já te levou a metade. Como que você, por mais que você consiga um pouco mais, a gente está falando geralmente de mulheres negras que são mães solo.
Então, a sobrevivência não é só para elas. E ainda tem que dar conta de uma casa. É desumano. Essa é a única palavra que eu consigo achar nesse momento. E o contratante, para esses R$1.500, ele acha que ele está te pagando uma fortuna. E tem aquele dia que você vai chegar um pouco mais cansada. Quer dizer, cansada você está todo dia. Mas tem aquele dia que o seu filho não tá legal, que passou a noite toda acordada no PS da vida. Aí você arruma alguém para cuidar do seu filho, porque você não pode faltar. Porque um dia descontado vai ser um pacote de arroz a menos. É isso aí. Né? Aí você chega no serviço cansada, vai no banheiro, lava o rosto, porque você tem que se mostrar bem. As pessoas olham para sua cara e falam assim, não tá legal porque não ficou em casa. É isso. Isso é sem palavras. E quando a gente conversa com pessoas que nem a Danúbia, e que a gente fala desses relatos, não é história que a gente ouviu de alguém. Não é coisa que a gente pegou na internet, que hoje está na moda. É coisas que a gente vivencia. É coisas que a gente vivencia ou diretamente, a gente mesmo passa por isso, ou uma prima, um tio, uma pessoa próxima da gente, né, passa por isso e a gente não pode fazer nada. Não pode fazer nada. A gente tem que falar assim, amor, enxuga o choro, porque é o que temos para hoje. É sobre isso. E ao longo desses processos, quando eu vou ouvindo esses relatos e eu falo que a gente vai mergulhando mais, né? Eu gosto muito de trazer esse recorte, que eu não sou uma mulher negra periférica. Então, eu não consigo dialogar dessa vivência, mas eu falo que eu fui experienciar e fui conhecer pessoas que são desse território, para que eu pudesse trazer isso para os espaços que eu consigo adentrar hoje. Para as pessoas saírem um pouquinho das suas bolhas, porque é gostoso ficar ali na zona de conforto. Sim. Né? E aí, quando você vai trazendo dados históricos, você vai trazendo histórias, eu sempre falo que para alguma coisa eu sempre vou ter uma história, porque é legal que são histórias que realmente fazem as pessoas refletirem. Quando você traz esses dados e quando a pessoa começa a enxergar um pouquinho fora ali da bolha dela, ela começa a entender só um pouquinho, né, de outra realidade. E eu faço um trabalho voluntário numa ONG lá no Rio. Eu faço a cerimônia dos jovens lá, que é uma ONG que forma jovens aprendizes para o mercado de trabalho. E eu já vejo o quanto que eles já sabem dos atravessamentos que eles vão passar, porque em sua maioria são jovens negros, e eles moram em alguma comunidade. Para eles o caminho é muito mais difícil, porque para além de transpor, eu falo, o território, eles têm que transpor barreiras por conta da cor da pele. E a gente tem, eu falo que em todos os eixos, quando eu trago o mínimo, eu falo que é o mínimo, porque a gente tem pouco tempo ali para dialogar, o mínimo de informação para eles, eu sempre digo que são coisas que não são ditas na escola, porque como a Isa mesmo disse, não é favorável para outra galera, é que eles precisam sim saber dos direitos deles enquanto cidadãos. Eles precisam aprender a ler o que está assinando. Sim. A gente tem muito... Eu falo que quando eu vou encontrando pessoas mais próximas, eu já vou fazendo o meu laboratório, né? Que as meninas veem várias coisas que eu faço. E aí ela falou assim, Dan, eu nunca li a minha descrição de cargo. Falei, legal. Mas aí se tu tá pensando em pedir um aumento, você vai pedir baseado em quê? Ou se acontece alguma coisa, que eu lido muito com gestão de crise no corporativo, poxa, eu entrei porque é chato ler. Eu concordo com todo mundo. Mas assim, tu leu o código de ética e de conduta de onde tu trabalha? Nem sei aonde tá. Geralmente é o que Geralmente nem sei aonde tá. Cara, eu acho que a minha empresa não tem. Eu falo que daí só piora. Eu falo, se não tem, se acontecer alguma coisa, tu vai reclamar pra quem? Bispo. E aí eu falo que eu vou indo em outras camadas, que a galera fala assim, opa, vamos dar um passo para trás,
Vamos rever. Eu falo, e aí são os momentos ou que você constrói junto com as empresas, se a empresa tiver afim, porque eu sei que tem empresa que não está afim. Sim, quanto menos é mais. Quanto menos é mais. Ou, que eu ouvi em vários lugares, né? A gente tem que fazer mais com menos. No nosso caso, e pro nosso caso, é com bem menos. Com bem menos, né? Bota menos isso. E hoje eu vejo o quanto que eu falo que essa galera mais jovem, há menos tempo do que eu, é a galera que realmente está fazendo essa revolução. Que não aceita mais passar por essas situações. É aquela galera que sim vai trocar de emprego por conta de R$300. Porque R$300 para uma família preta faz muita diferença. Você está falando 300. Eu tenho visto... né? O que eu tenho visto a média do que eu tenho lido. Que por R$100... Sim, até por 100. Por R$100 a molecada tá trocando. Porque sabe o quanto é difícil trazer o dinheiro para dentro de casa. Então, quando tem a oportunidade, às vezes se sacrifica muito mais. Sim. Né? Mas eles aceitam como um prêmio. Como se fosse um prêmio. Eu tenho mais R$100 para ajudar em casa ou para tentar comprar um tênis. Sim. Então, é doloroso, porque não deveria ser assim. Exato. Né? Porque é para nossa classe que o negócio é um pouquinho mais embaixo. E aí eu trago um pouquinho desses pensamentos para eles, que é justamente para eles, acho que sofrerem menos, talvez eu possa trazer assim. Eu ouvi um relato outro dia, num evento que eu participei, que quando a gente tem essas possibilidades desses jovens adentrarem essas estruturas, começa a ter o choque, né? O choque das classes sociais. E aí tem um programa que, se eu não me engano, é de lá do Morro da Mangueira, de trazer esses jovens para trabalhar em grandes empresas. E uma data X, teve uma festa e o pessoal saiu para almoçar. E a hora que estava acabando o almoço, um desses jovens, ele começou a comer os restos de comida das outras pessoas que foram deixando a mesa. Assistente social, uma das pessoas procurou o assistente social, deixa que eu vou conversar com ele, porque para as outras pessoas aquilo foi um choque. E a resposta que ele deu para assistente social foi que ele aprendeu que em casa não se deixa comida no prato, porque é desperdício. E aquilo para ele é quase como se fosse um prêmio. Falar assim, cara, eu não posso desperdiçar toda essa comida. São relatos que tiram a gente do eixo. Muita coisa. Sabe? Porque na casa desse menino, com certeza ele já passou fome. Não tenha dúvida. Com certeza ele já passou muita fome. E ele aprendeu que, assim, seja o que for que tiver no prato, bom ou ruim, coma tudo, porque você não sabe se amanhã você vai ter. E assim, é uma idolatria, é uma lavagem cerebral. Então, ele pode estar num espaço onde se tenha muita comida, mas na cabecinha dele, tá vendo desperdício. E não teve ninguém ali naquele momento para catar na mão dele. Para orientar. E falar assim, filho, aqui pode. Depois a gente explica o porquê, né? Então, quando você fala isso, a única vontade que dá realmente é de chorar. E em contrapartida, eu também vou te contar um relato que aconteceu no seio da família. Eu tenho um filho, eu te amo, mamãe tá torcendo para você o tempo todo. Daqui a pouco vai chegar, vai ser o meu mundo azul, porque eu já tenho o meu mundo rosa, que eu amo de paixão. Vocês são tudo que eu preciso para ser feliz, junto com o adversário, o Rai. O filho, quando mais novo, eu não gosto de comer isso, eu não gosto de comer aquilo. Não que a gente tivesse fartura, mas a gente tem para bancar. Sim. Então, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Tá bom, não gosta, não come. Só que quando ele fez, se eu não me engano, 25 anos, infelizmente a gente teve um problema de saúde muito sério com ele, eu pensei que eu fosse perder meu filho. Acho que foi o pior momento da minha vida. E ele teve que ficar hospitalizado por 1 semana. Foi ruim, mas foi bom.
porque ele voltou para casa entendendo que não tem essa de que eu não gosto, eu como. Porque no hospital não tinha a mamãe nem o papai para dizer assim, você não gosta disso, a gente vai ver essa outra coisa. Era o que tinha. Era o que tinha. Então, assim, foi bom porque ele aprendeu a comer legumes que em casa não descia de jeito nenhum. E hoje em dia ele diz assim para mim, mãe, a única coisa que não tem acordo é o tal bife de fígado. Ele fala, isso não. Isso não. Mas o resto, o bichinho come tudo. Então, é assim, são coisas que, pro lado do meu filho, sim, foi bom ter passado, porque aprendeu também que não dá para ser seletivo o tempo todo. Mas, em contrapartida, para esse jovem que foi criado com isso de que não pode haver desperdício, comer o resto numa grande empresa. Eu gosto de falar que são aprendizados, né? Talvez, eu não sei qual foi o desfecho depois, mas eu sempre falo que eu sou uma pessoa otimista, que talvez aquela assistente social tenha feito algum trabalho para aquelas pessoas entenderem que existem outras realidades. Uhum. Até porque eu sempre falo, eu tenho uma professora que inclusive foi uma das minhas mentoras, que ela conta que quando a gente adentra esses espaços, ninguém pega na nossa mão e fala... Te jogam ali. Te jogam ali, né? Ninguém fala, poxa, lê o que você vai assinar, aprende a negociar. Por mais que a gente tenha outras vivências para desenvolver as nossas habilidades, é um espaço que assusta. Porque a gente já sabe que aqueles espaços não nos querem. E aí, quando você... eu falo, quando você começa a criar corpo para poder entender como que as coisas funcionam, isso demora um tempo. Se demora. E eu fiz um trabalho voluntário também aqui na Despertar de São Paulo, com uma menina negra. Ela está com, acho que 15 ou 16 anos. E a gente tinha ali um script e tal, eu fiz a parte de mentoria de carreira, entender o que ela queria, se ela sabia o que era o Enem, porque também não contam para os nossos, né, todo esse processo. E tem uma das perguntas que a gente faz, falar assim, poxa, o que você gostaria só de fazer, se fosse possível? Aí ela, Danúbia, se fosse possível, eu queria só estudar. Meu Deus. Aí eu brinquei. Eu falei, então, gata, que daí com jovem, né? Por isso que eu adoro dialogar com jovens. Isso não será possível. Acorde um pouquinho, bebê, aqui. Isso não será possível, porque você é uma mulher preta, né? Uma mulher preta, periférica, enfim, foi trazendo. A gente precisa trazer essa realidade. Sim, sim. E eu fui trazendo alguns elementos para ela... que também não nos contam, a gente vai aprendendo tardiamente, que é importante a gente se planejar. É importante, sim, a gente ter sonhos, mas que talvez a minha mãe falava muito sobre isso. O sonho tá difícil, muda de sonho. Verdade. Isso é fato, isso é fato. Mas que você pode construir caminhos para... E talvez não vai chegar dentro do esperado, mas que talvez você possa criar um outro caminho. Poxa, eu não consegui aqui, mas que lá na frente talvez eu consiga. Mas que o desistir não é uma opção. Sim. O que nós precisamos fazer, que eu gosto muito de usar essa palavra o tempo todo, é hackear o sistema. É entender, tipo assim, que mecanismo que eu posso usar de uma forma que isso vá me favorecer. Mesmo sabendo que eu vou passar por atravessamentos, por uma série de elementos. Eu tenho uma conhecida, que é especialista em diversidade, um ser humano assim, incrível, a Nath, e ela contou uma vez no painel que a forma que ela achou de hackear o sistema foi mentindo o CEP dela, porque onde ela mora, lá no Rio, se ela colocasse o CEP, ela não era contratada. E eu já ouvi algumas vezes relato parecido. Sim, tem muito, gente. Mas como você fez isso? Porque a primeira coisa que ia acontecer, ia bater lá. Sim. E tô fora. Ela pediu autorização, amiga, se chegar alguma, posso pedir? Pode, porque depois chega a documentação e uma série de coisas. Ela fala, como já faz algum tempo, que tudo bem, mas que ela teve... ela criou esse mecanismo para poder conseguir entrar numa grande empresa.
Quer dizer, o próprio sistema nos obriga a arrumar subterfúgios para que estejamos inseridos. Para que estejamos inseridos, ou para que tenhamos boas oportunidades. Porque seria assim, você fez todas as provas, você foi a aluna nota 1000, pouco importa o lugar que você mora. Mas não, você pode ser a primeira da turma, tirar 10 em tudo, né? Quebrar o game. Você foi perfeita em tudo. Mas, infelizmente, o seu CEP... já tem aquele... Eu briguei outro dia num grupo. Minha mãe era advogada, né, gente? Então, quando eu acho que tem alguma coisa errada, eu vou procurar uma legislação ali. E porque ela tinha colocado uma vaga... E ela tinha colocado uma determinada região, se eu não me engano, era aqui em São Paulo, uma capital. E aí eu fui procurar na legislação. A legislação diz que sim, em grandes centros, ok, por conta mesmo dessa questão do deslocamento, mas que não é o correto, porque deve haver ali um acordo entre empregado e empregador. E aí, a hora que eu coloquei aquilo, ficou todo mundo assim. Eu falei assim, ué, gente, se de repente a pessoa está disposta a mudar, tem um amigo que vai conseguir ficar, a gente não sabe da realidade daquela pessoa. Então, tecnicamente, e ela falou, se chegar de outro CEP, eu nem leio o currículo. Eu falei, tá perdendo a chance de achar boas pessoas candidatas. Então, a gente já vem desse sistema que vem excluindo muita coisa. A mesma coisa, currículo com foto. Eu mando a galera tirar foto. Falei, não manda com foto, porque se vê sua carinha preta ali... Acabou. Dependendo do cargo, esquece. Se bem que hoje, assim, né? A gente sabe que tem internet e uma série de coisas. Mas já vem o viés inconsciente. Mas aquele negócio de... Você pegou... Tá vendo que bonitinha a Isa Breck? Maravilhosa. Digamos que eu mande assim... A pessoa não vai abrir aqui para ver que a Isa... Só o meu cabelo já não tinha nem passado aí. Entendeu? E é um sistema que cada dia a gente pensa que melhora. Não, só piora. Só piora. É por isso que eu volto naquela pergunta lá do início, de um ano político. A gente teria tudo para que os nossos políticos revessem algumas leis para que isso fosse mudado. Mas eles querem o quê? Continuar nos privilégios. E se eles fazem leis para mudar isso, amanhã ou depois serão eles que serão sabatinados. Entendeu? Porque o currículo de alguns não é essa maravilha, né? Eles tiveram, né, algumas boas escolas, alguns patrocínios, né? Algumas maracutaia, entendeu? E se eles fazem com que a gente realmente se capacite, que não tenha mais essa visão da cor da pele, do cabelo, vai faltar vaga aí para um monte de gente, né? Então, o sistema não quer isso. O sistema não quer isso. Não. Mas, Danúbia, eu costumo dizer que a cada episódio, quem aprende sou eu. Sabe? Eu costumo dizer que, às vezes, a gente pega, assim, a agenda e fala, tal dia eu vou estar com fulano de tal. Mas eu cheguei à conclusão de que não sou eu, Isa, quem decide. Quem decide é Papai do Céu. Porque eu tenho feito, posso dizer, sem sombra de dúvida, uma pós-graduação em convidados. Porque cada um que chega aqui me traz uma visão diferente do que é a vida, do que é a realidade, do que é o nosso mundo. E isso é muito, muito gostoso. Porque aí eu saio daqui cansada, claro, porque não fiz só isso. Vou para casa, mas eu começo a refletir em tudo que é dito. E digo assim... Continue fazendo esse trabalho lindo, maravilhoso. Passa, por favor, as suas redes pra gente, para que todo mundo te ache. Depois você me manda, porque eu quero linkar no episódio, para que todo mundo também continue achando a Danúbia. Só que, assim, o que a Danúbia hoje
falaria para a menina de 10 anos? Ah, não vale que tu roubou minha pergunta. É a pergunta que eu faço para as minhas mentoradas. Esquece, bebê. Vai. O que a Danúbia de hoje falaria para a Danúbia de 10 anos? Caraca, o que eu falaria para a Danúbia de 10 anos? Agora você pensa como você deixa as suas mentoradas, tá? Eu sei, porque tem uma que falou assim, você me trouxe tantos elementos, eu vou precisar de 15 dias para poder voltar a dialogar contigo. O que eu diria para a menina de 10 anos, cara? O que eu diria para a menina de 10 anos? Você é uma menina preta linda. Porque a gente nasce numa sociedade que, quando eu tinha 10 anos, o padrão de beleza eram as paquitas. Eu queria ser paquita. Quem nunca quis ser paquita? E aí a minha mãe falou assim, um dia eu cheguei chorando. Minha mãe era uma mulher negra de pele clara e meu pai era um homem negro retinto. Ela falou, filha, que foi o jeito que ela achou de me explicar na época, né? Olha pra mim, olha pro teu pai. Tipo, não dá, não vai dar. Mas a gente vem numa época que pouca coisa, infelizmente, ainda mudou. E que eu não conseguia me achar uma criança bonita. A gente não tinha as referências que a gente tem hoje. De olhar mulheres pretas com cabelo black e tudo mais. Então, eu diria isso. Até porque eu demorei, assim, muito tempo para conseguir entender e conhecer meu cabelo, que é o cabelo que eu tenho hoje. Conseguir entender que sim, ele é um cabelo bonito. Conseguir entender que ele faz parte da minha ancestralidade. E conseguir entender que, de alguma forma, eu sou referência para algumas meninas. O que a Danúbia de hoje, essa mulher preta, batalhadora, diria para você mesmo nesse exato momento? Continue nesse caminho de impactar mulheres. Daqui a 50 anos, o que você vai dizer para você? Eu deixei um legado. E isso é maravilhoso, porque a gente só deixa legado se a gente consegue voltar ao passado e entender a menina que fomos, se nesse momento que estamos vivendo a gente se reconhece fazendo o melhor. Aí a gente consegue, para o futuro, dizer que você deixou um legado. E voltando às paquitas, é incrível. A gente não tinha um armário cheio de comida. Não tinha. A gente, tudo pretinho, tudo da ponte para cá. Mas só tinha loira, né? A Cândida a gente sabia que não ia rolar. Mas aquele único pacote de farinha de trigo da mamãe, teve um dia que não sobrou pro bolo. Porque a gente achava que era só a gente jogar aquele pó na cabeça, a gente via que ficava branco, se colocasse a mão, que a gente conseguiria ser paquita. Então, graças a Papai do Céu, passou essa fase para as nossas meninas pretinhas ter outras referências e se aceitarem com a beleza que somos e que temos. E eu fico muito feliz, porque eu tenho a Valentina, que tem 5 anos, é a preta mais linda desse mundo. Ela vira para mim e fala, vovó, eu sou você. Eu, quando crescer... Será que eu preciso crescer? Que eu já tenho 1,20 m? Mas eu, quando crescer, eu quero ser você. Tanto é que Isa Breck é a minha persona e ela já tem a dela, que é Valentina Breck. Pronto. Que ela fala assim pra mim. Você fala, você dança, você desfila... Você de vez em quando quer puxar minha orelha, né? Então, meu pai tem que ter um filhinho para me puxar a orelha também. Então, é muito gostoso e, assim, longe de mim dizer que eu sou a mulher mais bonita, não sou de me jogar fora, mas é muito gostoso quando um serzinho seu, ali uma menina preta, te tem como referência. Sim. Porque nós não tínhamos ninguém. Claro, a minha referência de mulher preta quando eu era menina era minha mãe. Só que a minha mãe era aquela mulher preta sofrida,
que tinha que fazer das tripas o coração pra gente comer. Então, assim, ela pegava um ovo, fritava e dividia para nós 4, mas ela não comia. Então, como é que eu vou ter a referência? Porque eu não quero isso pro meu futuro. Eu não quero sofrer como a minha mãe sofre, entendeu? Mas ainda bem que eu tive tempo de ver que ela também foi uma mulher maravilhosa. Hoje ela descansa com o Papai do Céu. Fico muito feliz de saber que hoje eu sou referência para Valentina e para muitas mais meninas. E contente de que você também é referência para essas pessoas que você cruza, eu inclusive. E a gente tem que agradecer, porque assim... Até a Xuxa hoje e as Paquitas estão brigando entre elas. Então, esse mundo de Paquitas não era tão perfeito. Sim, porque sim. se fosse perfeito, elas não brigariam entre elas hoje em dia. Hoje em dia, elas mostram pra gente que ser Paquita não foi a melhor coisa. Não, quando a gente olha a história a fundo, a gente sabe que não foi. Mas você me trouxe... alguns pensamentos, quando você fala da sua mãe, eu digo que a minha mãe, ela também não se reconhecia enquanto uma mulher negra na sociedade em alguns momentos. Então, quando ela entendeu que eu falava muito sobre o racismo estrutural, porque ela passou por esse processo de racismo junto comigo, ela mesma começou a refletir sobre outros aspectos. Ela não conseguia entender, eu sempre brinquei que o meu cabelo é crespo, né, gente? Meu cabelo é um 4C, tem vários Cs aqui dentro. Então, meu cabelo tem o fator encolhimento. E eu demorei para entender sobre isso. Gente, eu fui em 4 salões, tá? De uma galera, assim, muito boa. Da galera chegar e falar assim, Danúbia, é isso que tem. É o que tem pra hoje e pra sempre, o que tem pra hoje e pra sempre. Então, pra ela, sempre foi uma questão de ter o meu cabelo ser armado. E eu sempre, quando eu comecei a me identificar, eu sempre achei lindo. E ela foi entendendo sobre esses mecanismos, depois que eu descobri as tranças e tudo mais. Mas eu também entendi que foi, talvez, uma forma que ela encontrou de me proteger. Hoje eu entendi, sim, o quanto esse sistema ele é muito cruel quando ele fala do nosso fenótipo, porque o nosso corpo ele chega primeiro, o nosso corpo é um corpo político. Então, quando a Isa mostrou ali a capa do Pod Black, eu digo isso porque eu estudo sobre isso. Tem um estudo que diz que o cabelo crespo, ele não é enxergado como um cabelo profissional. Não mesmo. Só que eu falei, gente, não é o meu cabelo que trabalha, sou eu. Gostei da resposta. Não é o cabelo que trabalha, sou eu. Mas é por quê? Porque não é o padrão. É o padrão. Até há pouco tempo atrás, se vocês pegarem os anúncios de emprego, precisa-se de boa aparência. Mas o que é uma boa aparência? O que é boa aparência? É não ser negro ou não ser negra? E a todo momento, esses estereótipos, eles estão ali sendo questionados. Então, já conversei com muitas mulheres que estão no corporativo, tipo assim, de horas de diálogos, de que é um lugar violento, delas me dizerem, Danúbia, eu não consigo fazer transição capilar, não consigo me achar bonita. Eu sei que eu já li outros relatos de pessoas que vão passar por comentários. Eu falei, tá tudo bem. É sobre isso. Assim como tem aquelas que, assim, cara, eu não consigo sair do alisamento. Gente, tá tudo bem. Não é a forma que você trata o seu cabelo. Não é a forma... É a forma que você se aceita. É a forma que você se aceita. Eu queria que todo preto que tivesse o cabelo crespo amasse. Mas se você não ama, alisa. É você, é sobre você. E me dê a sua mão. E é sobre isso. Gente, é sobre falar de mulher preta para mulher preta e para todos vocês. Aliás, é uma forma de falar de mulheres. Evidentemente que no nosso nicho o destaque sempre vai ser mulher preta, mas o recado agora é para mulher, se aceite da forma que você quiser.
A única coisa que você não pode aceitar é abaixar a cabeça pro sistema. Pro sistema, não. Se te disserem que você não pode trabalhar por causa do seu cabelo, por causa da roupa que você está usando, ou por causa do CEP onde você mora, aí se rebela. Aí vai para cima e briga mesmo. Porque essa mulher aqui, essa mulher escuta esses relatos hoje em dia. Eu vivencio esses relatos hoje em dia. Então, aqui não. Aqui no Pod Black, menos é mais. E com ela maravilhosa, Danúbia, a gente não aceita isso. A gente nunca vai aceitar. Aqui somos pretas, somos maravilhosas, somos competentes e estamos aí para ajudar quem precisar. Você quer falar comigo? O contatinho é 11 980 46 3928. E onde eu me encontro? Com muito orgulho, eu me encontro aqui na Sumidouro 580. E quem fica ali no meu backstage é um preto, e um preto potente. Então, assim, eu tô maravilhada, porque eu tô cercada dos meus. Eu tenho que dizer gratidão. Gratidão ao Papai do Céu por ter nos permitido nessa noite sentar e conversar. Com você o papo seria não só uma noite, seria uma semana, porque eu ia aprender muito mais coisas. Mas a gente vai se despedindo por aqui com aquele gostinho de que quero mais e a gente vai fazer acontecer. Pode demorar um pouquinho de tempo, porque você é uma mulher hiper mega ocupada, mas a gente volta pra gente ir falando mais um pouco dessa forma de ensinar a autoaceitação. Porque a mentoria, para mim, é isso. É você se aceitar. Você entender o seu lugar na sociedade. Eu só tenho que dizer para você, gratidão, Danúbia. Gratidão, Isa. E para vocês que nos acompanham, logo, logo tem uma outra conversa, tem um outro momento, tem um outro bate-papo. Família, meu bem maior, aos amigos, ao parceiro Paco, que está ali sempre fortalecendo, mais uma vez, Maurício, o Espaço SampaCast. Por hoje tá pago.